Meus amados e queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Cristão Literário. Hoje, mais um vídeo aqui no canal Cristão Literário, um vídeo de indicação teológica, e eu acredito que é uma indicação que vai contribuir muito na vida de vocês, na vida aí dos estudos, teológicos, e que reflete no sentido ministerial. Meus amados e queridos irmãos, vocês já me conhecem, já sabem o meu nome, Diego Felipe, Cristão Literário, e quem não me conhece ainda é porque é novo no canal, então eu já quero te convidar a se inscrever, clica também no sininho de notificação para ser notificado quando sair vídeo novo aqui no nosso canal, tá? Se você gostar do nosso conteúdo, tá bom? Então, sinta-se à vontade em fazer parte dessa família cristã e literária, tá ok? Como eu disse, eu vou fazer uma indicação de livro teológico. E não é qualquer teologia sistemática ou bíblica que eu quero trazer para vocês aqui hoje, mas como vocês viram na thumbnail, é uma indicação que eu acredito que é aquele tipo de leitura indispensável. Você tem que realizar essa leitura ao longo, no decurso da sua caminhada de estudos teológicos. Você tem que conhecer essa obra, e o mais indicado é que você a conheça, que você trave conhecimento, adquira o conhecimento dessa obra agora, no início da sua jornada de estudos, agora que você está começando, iniciando na sua vida teológica, nos seus estudos, no seu processo de aprendizagem. Esse livro ele vai cimentar todo o percurso que você vai trilhar, todos os degraus que você vai subir. Ele vai te dar toda a base, ele vai ser vai te fornecer uma espécie de corrimão que vai te ajudar a subir, a trilhar nesse caminho. Não sei se eu estou me fazendo claro, plenamente compreensível aqui com essas analogias, mas é porque a obra que eu quero indicar para vocês é uma obra de conhecimento básico, mas não é qualquer conhecimento básico, porque obras de conhecimento básico na área de teologia a gente tem um monte por aí, mas geralmente você vê muito do mesmo, os mesmos assuntos sendo abordados de uma perspectiva diferente, de cada autor tem uma sua perspectiva. Então você vê o mesmo assunto de uma perspectiva diferente. Pronto, o que vai diferenciar as obras é isso. Mas é a mesma metodologia, são os mesmos assuntos sendo apresentados, muitas das vezes da mesma maneira. O que vai mudar é o autor e a forma como o autor vai se expressar em relação a cada disciplina. Essa obra não, ela vai ser um diferencial. Que obra é essa, É uma introdução à teologia. Uma introdução à teologia de uma forma geral, mas com certeza a ênfase nessa obra será a teologia sistemática, tá bom? Mas de uma forma geral, você tem aqui uma introdução ao estudo da teologia. E para quem não sabe, a teologia ela é uma matéria, ela é uma ciência muito abrangente. Tolo é quem pensa que a teologia ela tem apenas um campo delimitado, uma abrangência ali limitada, reduzida, focada, muito centrada, unilateral. Essa pessoa que pensa dessa forma, que encara a teologia deste modo, é uma pessoa que está altamente equivocada. Ela precisa conhecer de fato
os campos da teologia e ela ficará impressionada com tamanha a abrangência da teologia. A interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, ela é algo muito real que a gente consegue perceber de uma forma muito mais nítida ou palpável do que em outras matérias. Nós sabemos que existe a importância de haver essa inter e essa trans, disciplinaridade em todas as ciências, entre todas as matérias, né? Porém, na teologia, a gente observa que é mais fácil, né, de se desenvolver essas ações, né? Aliás, elas estão mais presentes do que em qualquer outra ciência. A gente consegue observar isso. Então você vê na teologia que ela conversa com outros idiomas, com outras línguas. Você vê a teologia conversando com outras ciências, né? Ciências auxiliares, né? Como a arqueologia, a história, a sociologia ou a antropologia. Então, a teologia ela é muito abrangente, gente. Ela é muito abrangente. Sem falar que a filosofia e a teologia elas andam bem pareadinhas, né? Bem quase que de mãos dadas, vez por outra se arranhando, mas elas estão ali, uma dando uma espécie de suporte à outra, tá bom? Eu acredito que essa é a melhor forma de encararmos ou de enxergarmos a relevância dessa importante ciência ou importante matéria chamada teologia. Bom, tudo isso que eu falei aqui, a gente consegue fazer um link com o que o autor trata nesta magnífica obra, né, escrita por M. James Sauer, né, das questões preliminares da vocação e do labor teológico. Ele vai fazer assim um apanhado de tudo que trata a teologia, né? Desde os primórdios do seu desenvolvimento até aos pontos mais relevantes em sua história, né? Os marcos dentro da teologia são pontuados por ele. E eu, como sempre, gosto de ler, gente, o texto na quarta capa, né, dos livros, porque eles resumem, sintetizam muito bem do que a obra se trata. E vocês vão entender e vão conseguir fazer aqui um link entre tudo aquilo que eu falei até agora e do que trata a obra. Uma introdução à teologia, a obra que eu tenho em minhas mãos, gente, é uma biblioteca em um volume, do dispensacionalismo à teologia da libertação. Então, perspectivas teológicas diferentes, né? De Charles Wesley a Paul Tillich, da epistemologia à eucaristia e muito mais. James Sauer consegue aqui apresentar um panorama realmente útil aos estudantes e leitores iniciantes. Eis um material completo, mas não excessivamente detalhado. E é bom ressaltar isso nessa obra, porque quando a gente vai falar dessa obra, alguém pode ter a ideia ou a impressão que essa obra, pronto, é a obra definitiva, né? É o volume definitivo sobre teologia. E não, ela trata-se de uma introdução, um material que é pensado para introduzir o leitor ou estudante iniciante. Só que a abrangência dela é muito grande. É muito grande. Ela vai pegar pontos importantes e vai nos dar alguns insights, né, para que a gente possa fazer uma reflexão similar à que eu fiz aqui no início da apresentação dessa obra. Embora muitos livros sobre teologia sistemática ofereçam material introdutório, o leitor ainda é frequentemente forçado a mergulhar diretamente na teologia, sem nenhum preparo para entendê-la. Você tem em mãos um salva-vidas que o ajudará a se manter na superfície e uma bússola que o auxiliará na navegação de águas muitas vezes desconhecidas. Então, gente, na maioria dos cursos, na maioria das obras e tratados teológicos de nível
ou de cunho básico, né, a gente é colocado dentro do mundo da teologia assim de uma vez. De repente a gente já começa estudando teontologia. De repente já se vê estudando bibliologia. Então você já entra de uma vez. Por mais que a linguagem do autor seja fácil, por mais que o conteúdo ali esteja sintetizado, seja resumido, venha de uma forma sucinta e tal, não deixa de ser um mergulho direto, né, em águas que não são nada rasas, né? Essa obra, usando aqui a analogia que é usada pelos próprios autores e editores aqui dessa obra, é uma obra que vai te ensinar a nadar. E a gente não começa nadando no meio do mar, né? No mais profundo ali do oceano. A gente começa nadando no raso, na superfície. Então aí, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai mergulhando, a gente vai se aprofundando. Então a ideia dessa obra é essa, nos levar, né, pela superfície até a gente estar apto a mergulhar na parte mais profunda. Como eu disse para vocês, é uma obra que procura trazer uma ênfase na teologia sistemática. Todavia, sistemática e teologia bíblica, gente, elas estão juntas ali. Em toda a sua história você vai ver ali elas se interrelacionando e existe uma relação de interdependência entre essas disciplinas. Então você vai ver ele, por vezes, abordando algum fato, algum ponto histórico desta ou daquela disciplina. Então ele vai fazer todo esse panorama também histórico, né? Mas é um panorama teológico e histórico, possamos dizer assim, das disciplinas, da matéria ou das matérias da teologia. Então, quais são os recursos que essa obra reúne, né? A primeira parte, né, ela vai abordar a questão do que é a teologia. Vai tratar dos tópicos, categorias, a teoria do conhecimento, entre outras coisas. A segunda parte, ela vai visar examinar 9 sistemas teológicos importantes, né? Então ele vai fornecer para a gente a história, né, o contexto de cada um deles, um panorama do conteúdo, as distinções teológicas e ele não vai deixar aberto, não, ele faz também uma análise crítica. E por fim, que é a última parte do livro, ele vai nos apresentar alguns esboços biográficos de teólogos importantes, né, do cenário histórico, né, do desenvolvimento da teologia, dicionário de termos teológicos comuns, né, termos, expressões, vocábulos usados dentro da disciplina, dentro da ciência, e uma bibliografia anotada das obras teológicas mais relevantes ou mais importantes, né, na consideração aqui, não só do autor, mas de uma forma geral, para a teologia. Gente, é uma obra de 711 páginas, tá certo? 711 páginas, ok? Como sumário, vou trazer aqui destacado o sumário aqui para vocês. Os pontos da parte 2, onde ele vai falar sobre os sistemas teológicos, onde ele vai falar sobre ortodoxia, catolicismo romano, luteranismo, teologia reformada, calvinismo, teologia wesleyana, arminiana, liberalismo, neo-ortodoxia, teologia da libertação. Geralmente a gente não vê isso em curso, em livro de teologia sistemática algum. Eu estou falando assim de algum, mas de uma forma geral, né, essa seria a melhor expressão. A gente não vê esse tipo de abordagem. Então o autor, ele procura nos apresentar, olha, o que é que você vai começar a estudar? Você vai começar a estudar isso, que começou aqui, que desde então passou-se a se pensar dessa forma. Então ele vai caminhar com a gente de uma forma não lenta, mas compassada, tá certo? Possamos dizer assim, para que a gente consiga alcançar
uma real compreensão do que se trata a teologia. Não basta apenas fazer um cursinho básico e dizer, oh, sou teólogo. Não basta comprar alguns livros de sistemática, estar na estante e dizer, eu sei o que é teologia. Então, é interessante saber realmente a que linha de pensamento teológico a minha igreja pertence, em que tradição, né, eu estou firmado a respeito desse determinado pensamento, né, de determinado pensamento que eu possuo em relação a isso, aquilo. Eu acredito, gente, que em tudo que eu falei até aqui, eu tenha conseguido ressaltar para vocês a relevância ou a importância dessa obra. Eu super recomendo essa obra para todo leitor de teologia, para todo estudante de teologia, melhor falando. É uma obra cuja categoria é realmente a formação teológica. A área dela mesma é a área sistemática, histórico-sistemática, né? É uma obra introdutória, apesar de ser uma obra volumosa, de mais de 700 páginas, mas essas 700 páginas de conteúdo estão aqui muito bem elaborados, os textos estão muito bem diagramados, o conteúdo está aqui de uma forma muito didática, nós encontramos imagens, né, algumas ilustrações, alguns quadros e tabelas que nos ajudam a compreender melhor os pontos que estão sendo abordados ou indicados pelo autor. Gente, eu acredito que vocês não podem deixar passar a oportunidade de adquirir esta obra, de tê-la em suas mãos, em seus estudos, vai contribuir bastante para o seu crescimento espiritual. Para o seu crescimento espiritual, sim, vai refletir também na sua espiritualidade, o conhecimento que você vai adquirir aqui com esta obra. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar o teu like, que é muito importante aqui, tá bom? Para o engajamento do vídeo. E até o nosso próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço fraterno a todos. Fiquem na paz.